nosso assunto agora é o atual cenário da pecuária de corte. Vamos falar de mercado do boi gordo. Estou aqui com o João Pedro. Tudo bem, João? Boa tarde, tudo bem? Estamos trabalhando, né, Zé? Vamos trabalhando. Nós vamos conversar com o analista de mercado, mas antes eu queria passar trechos do relatório de hoje da Scott Consultoria, que diz o seguinte: após queda registrada ontem, o mercado do boi gordo registra estabilidade em São Paulo na apuração desta quarta-feira. Com a oferta ainda grande, os preços do boi gordo continuam pressionados. As indústrias anunciam que compõem as escalas com relativa facilidade, tendo compradores fora do mercado. De acordo com o boletim de hoje, com o clima mais seco, redução das chuvas e queda nas temperaturas, houve diminuição da qualidade das pastagens e da capacidade nutritiva, o que levou ao aumento da oferta de bovinos para abate. O pecuarista, segundo o relatório, sem pasto, ofertou o gado para a indústria. Voltando ao boletim da Scott, esse aumento favoreceu a manutenção das escalas de abate, que, em média, estão em 10 dias úteis na Praça de São Paulo. Muito bem, esse é o trecho do relatório de hoje da Scott Consultoria, e nós convidamos para também falar do atual cenário da pecuária o analista de mercado Leandro Bovo, da Radar Investimentos. Leandro, muito boa tarde. Eu vou até, se você me permite aqui, João Pedro também, até uma homenagem, né? Semana passada, o Brasil perdeu um grande narrador, que era o Silvio Luiz, que tinha como bordão, quando falava com seu comentarista, o Flávio Prado, e eu vou te fazer a mesma pergunta. O que só você vê nesse mercado, Leandro? Boa tarde, Zazan, boa tarde, amigos do canal do Boi. Isso aí, acho que não sou só eu que estou vendo, né? Infelizmente. Mas o mercado segue pressionado. Um ano de oferta bastante grande durante todo o ano, né? Abates, recorde, exportação, recorde. Então, acho que o final da safra não teria como esperar outro cenário que não fosse esse aumento de pressão, né? A gente achava até que não teria uma pressão tão concentrada no final da safra, porque os abates tinham sido altos ao longo do ano todo, né? Mas não é isso que está acontecendo, a pressão está grande, o pessoal segurou uma parcela grande da produção para ofertar no último momento, né? Ou seja, segurou até enquanto conseguiu, e agora com a seca chegando, o frio chegando, não tem mais como segurar e o pessoal está entregando. E quem está nessa situação, infelizmente, está enfrentando uma situação difícil, que é não conseguir escala curta, né? Em muitos tem frigoríficos aqui em São Paulo que estão com as escalas de junho feitas. Então, quem está com a escala um pouco mais curta, está usando isso a favor dele, baixando o preço, né? Fala, se você quiser abater comigo aqui na semana que vem, eu consigo abater teu gado, mas o preço é mais baixo. E o produtor, muitas vezes, não está tendo alternativa e tendo que entregar. Então, o cenário é o típico de final de safra, com bastante pressão baixista. Leandro, João Pedro, como disse, participa também da conversa. João? Tudo bom, Leandro? Leandro, em início do ano, a B3 falava houve negócio a 252 para agora, para julho. Mas nesse interim, nós batemos um recorde de exportação, mais de 300 mil toneladas em relação ao mesmo quadrimestre do 2023. O mercado interno está absorvendo. O câmbio não atrapalhou, o câmbio já está mais de R$ 5 por dólar, mais de R$ 5. Então, quais são as razões básicas que puxaram tanto o preço? Só a questão de escala? É excesso de oferta, né? A gente está no mercado que depende da oferta e demanda, por mais que a demanda esteja boa, como você falou, né? O mercado externo e tanto o mercado interno também está absorvendo de forma muito boa a nossa produção, só que a oferta ainda é maior que isso e permite o frigorífico pressionar, né? E como agora, no final da safra,
o elo mais fraco dessa corrente está sendo o produtor, que não tem alternativa, não consegue mais segurar os animais, infelizmente o produtor está sofrendo e a indústria, nesse momento, está capturando essa margem, esse benefício de conseguir comprar um boi mais barato e manter níveis de exportação e venda no mercado interno muito bons. Essa margem está indo para a indústria, não à toa, as ações dos frigoríficos negociados em bolsa têm subido bastante nos últimos dias, né? Nas últimas semanas, no caso. Refletindo esse cenário de melhor margem. Com lucros anunciados do primeiro trimestre deste ano, né? As grandes indústrias, reportando ao mercado lucros até revertendo prejuízos na mesma comparação com o primeiro trimestre do ano passado. O JBS também tinha um lucro menor, agora mais de 1 bilhão, e é natural que as ações cresçam também. João Pedro. Uma outra coisa que chama atenção, Leandro, a diferença de base entre São Paulo e os principais polos, vamos pegar Mato Grosso do Sul, hoje, já chegou a 12, 15 reais por arroba, hoje está bem próximo São Paulo do preço Mato Grosso do Sul. O que está acontecendo? São Paulo está com excesso de oferta na região, que é o formador de preço da BMF, da B3? É interessante essa observação, realmente é isso que está acontecendo. Se você pegar o diferencial de base, tanto com o MS quanto com o MT, então, o MT chama mais atenção ainda, esse fechamento diferencial de base. E o que está acontecendo é que agora, com a questão do ICM, muitos produtores estão conseguindo trazer os seus animais do MT ou do MS para engordar aqui em São Paulo, né? Você consegue trazer esses animais aqui sem a cobrança do ICMS. Então isso possibilitou um fluxo maior de animais de fora do estado de São Paulo para cá, o que acaba menos oferta lá e mais oferta aqui, fazendo o diferencial de base fechar, né? Aqui cai e lá se mantém estável, o diferencial de base fechou. Então é muito por conta dessa questão da possibilidade de transferência de animais de outros estados para São Paulo sem a cobrança do ICM. Agora, o que chama atenção também, a nossa arroba de boi hoje, que eu acho que deve ser a mais barata do mundo. Só talvez a Índia com animais, descarte de vaca leiteira, de búfalo, sei lá. Porque hoje aqui no estado é 38, 39 dólares por arroba. O mercado, nos Estados Unidos, por exemplo, que essas frigoríficos que nós estamos falando aqui, também tem plantas lá, eles estão pagando mais de 100 dólares a arroba. Exatamente. O que eu costumo dizer é que o Brasil é o supermercado do mundo e a prateleira de carne do supermercado do mundo entrou em promoção. E, obviamente, que os compradores estão aproveitando, né? Vide os recordes de exportação que estão sendo batidos mês após mês, né? Janeiro foi recorde da história para os janeiros. Fevereiro, mesma coisa. Março, mesma coisa. Abril, mesma coisa. E provavelmente nós vamos seguir o ano todo batendo recorde de exportação, porque o mundo vai se aproveitar desse momento de uma carne de qualidade e volume que a brasileira tem num preço mais baixo do mundo, né? Você tem toda a razão. Agora, Leandro, parece que nem tudo fica perdido, né? O relatório do IMEA, agora de segunda-feira, anteontem, mostra que, numa pesquisa feita em abril, a intenção de confinamento do pecuarista de Mato Grosso aumentou cerca de 30% em relação a abril, ou a pesquisa que havia sido feita anteriormente. E o motivo desse aumento é a redução no custo da diária. Isso alivia um pouco, pelo menos para o confinador? Sem dúvida. A situação que a gente está hoje, por mais que seja ruim, né, não é boa, ela é melhor do que no ano passado, por dois motivos. Primeiro que o nosso nível, o custo do nosso estoque, seja de boi magro ou seja de comida, é um nível de estoque, um preço desse estoque muito mais barato. Então o nosso custo de produção também está mais alinhado com essa baixa do preço de venda, né? Então vamos dizer que dessa vez o prejuízo acaba sendo menor do que o ano passado, ou até tem gente que pode estar tendo lucro nesses níveis de preço que estão sendo vendidos agora. E com relação às intenções de confinamento, a gente tem que analisar isso com uma certa ressalva, porque essas intenções mudam muito rápido, né? Realmente, quando ela foi feita em abril,
o preço do milho estava mais baixo, né? E o preço do boi estava mais alto. Agora a coisa inverteu. O milho subiu, né, na esteira da alta da soja, o milho acabou subindo junto, e o boi caiu bastante do que estava, né? Então, às vezes, essa intenção de confinamento, para ela se transformar em efetivo confinamento, pode haver mudança no meio do caminho, né? Obviamente é um bom indicativo, mas não quer dizer que vai ser exatamente isso que vai acontecer, né? Confinadores é complicada, porque nos últimos 2 anos, 22 e 23, eles perderam um valor significativo em termos do preço que eles venderam e do custo que eles tiveram. Perderam em 22, mais de 200 e poucos reais. Perderam muito, foi muito grande a perda que eles tiveram. Tu acha que esse confinamento daqui para frente cada vez mais vai ficar na mão dos grandes frigoríficos? Eles ter a própria fonte de gado gordo para eles? Isso é uma tendência meio que mundial, né? Eu não diria que vai ficar na mão dos grandes frigoríficos, mas cada vez mais os confinamentos vão se concentrar em grandes operações, porque o confinamento ele é extremamente sensível a ganho de escala, né? Então, você ter escala no confinamento é importante. E os grandes confinadores, além da escala, têm uma condição tecnológica e negocial com a indústria muito melhor do que os pequenos confinadores, né? Então, acho que é uma tendência mundial, isso é bastante claro nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm, para confinamento pequeno lá quase não existe, né? Todos são grandes operações, e acho que a tendência aqui também é você ter uma concentração no setor de confinamento, não só com o confinamento das indústrias, mas também com grandes boitéis, né? Prestadores de serviço e grandes confinadores para conseguir competir nesse mercado. Acho que é uma tendência que a gente está vivendo, sim. Você falou agora há pouco, com relação à intenção de confinamento pelos pecuaristas de Mato Grosso, que essa intenção pode mudar, né? É uma intenção, lógico, não é um compromisso, ela pode, ao longo, pelo andar da carruagem, mudar também. Isso poderia reforçar a necessidade que o pecuarista tem de proteger o seu negócio, proteger os custos que ele tem e a sua atividade na pecuária? Eu costumo dizer o seguinte, o confinamento não é pecuária, o confinamento é uma indústria a céu aberto. Quando o produtor põe o boi no confinamento, esse boi não é mais dele, esse boi é do mercado. Porque dali 100, 120 dias, esse boi vai ter que sair, ele não tem como, ele já tem um destino definido, né? Você só não tem o preço ainda. O produtor vai ter que vender, se a arroba tiver 200, ou 250, ou 300, ele vai ter que vender de toda forma. Só que o teu custo não muda, o teu custo já está lá. Então, você colocar o boi no confinamento sem nenhuma estratégia ou sem nenhuma ferramenta de proteção de preço, é uma atividade bastante arriscada, vide o que aconteceu, como o João Pedro falou, em 22 e 21, né? 23 e 22, né? O nível de prejuízo da atividade foi bastante grande. Então, como você colocou os animais lá, você já sabe que você vai ter que vender, e você não tem muito o que fazer, o ideal é você ter uma proteção de preço, seja um seguro de preço mínimo, né? Uma opção de venda, ou fixar preço, caso estiver dando margem, porque sem nenhuma proteção é muito complicado. E essa realidade que é a das commodities, né? O produtor de soja já vive isso há muito tempo, já conhece isso muito bem, produtor de algodão, produtor de milho, produtor de café, e agora a pecuária vai evoluir para isso também, e o confinador acaba tendo uma necessidade ainda maior desse tipo de proteção, e o pessoal tem buscado cada vez mais conhecer e fazer essas proteções de preço para se manter na atividade, né? Para o pecuarista, Leandro, a proteção de preço dele é fazer escala. Quando ele faz escala, ele está, na realidade, está dando condições para o frigorífico, depois daqui 15, 20, 30 dias, a hora que tiver com a escala fechada, ele fala, como tu falou, quer vender o boi, vou matar daqui 20 dias, porém daqui 20 dias é 5% menos, R$5 a menos na arroba. Quando que ele vai aprender a usar operações no mercado financeiro? Por exemplo, ele fazer uma put de venda, uma put de proteção de preço, não para ele segurar o preço, para manter pelo menos um preço um pouco acima ou do custo de produção dele. Aos poucos isso tem acontecido, né? Eu já estou no mercado há 20 anos
e eu posso confirmar a tendência que o produtor aos poucos tem buscado mais ferramentas de proteção de preço. Então é uma tendência, porém o ritmo dessa mudança ainda é muito pequeno. Não sei se por desconhecimento ou porque todo mundo acha que é uma coisa muito complicada de se fazer e tal, mas a gente tem notado na nossa mesa de operações, a gente tem 9 filiais espalhadas pelo Brasil, e a gente tem notado cada vez mais uma demanda do produtor de conhecer e efetivamente fazer essas proteções, que ele acaba tendo que fazer isso, né, ou por amor ou pela dor, né? Então, ao invés de se antecipar ao mercado, o prejuízo do ano passado acaba doendo no bolso, e aí esse ano o produtor fala, não, esse ano eu vou fazer o seguro. E acaba... Então, tem tido esse movimento, mas ainda, frente à realidade da pecuária, sem dúvida é uma parcela muito pequena que faz esse tipo de proteção.